Senhoras e senhores deputados, vivemos o tempo da rapidez do digital e da voracidade do imediatismo. Esta voracidade e inovação constantes modelam as nossas vidas, a vida de todas as gerações. Mas a cada nova geração deste país, esta inovação e voracidade já não requererão adaptação. Será a realidade que sempre conheceram. Também no exercício político, há aqueles que se aprimoram em aproveitar o mediatismo do imediato. Ou que vão mais longe, adaptam não só a comunicação, mas as próprias políticas. É a estratégia das políticas do cool. Como se a responsabilização da ação política pudesse ser medida em likes ou visualizações. Desenganem-se os que a praticam. Os jovens que vivem a voracidade do digital têm toda a capacidade para perceber para além dela. A nossa ação política não é e não pode ser uma Insta Story. As novas gerações não precisam e não aceitam as decisões políticas como um concurso de popularidade imediatista. Pelo contrário, o que nos exigem é que tenhamos a capacidade e a coragem de fazer escolhas que lhes permitam um país capaz de estar a par dessa voracidade e lhes dê as ferramentas para a acompanhar. O que temos para dizer aos jovens para lá do imediatismo mediático? O que queremos dizer aos jovens portugueses sobre o futuro pelo qual batalhamos por nós e por eles? Que país a 10 ou a 20 anos? O que tem esta maioria a dizer aos jovens que hoje estão na escola? Diz que os exames não importam, que os querem jovens risonhos, em preferência a competentes. E quando o jovem risonho perceber que este foi o Estado que não teve a capacidade de lhe dar as ferramentas para que ele fosse melhor. É cool dizer que os exames acabam porque as competências de cada um não carecem de avaliação. Quão cool vai ser quando o mundo onde estes jovens vão viver e trabalhar lhes disser: mostra-me o que te diferencia, as tuas competências e porque é que eu aposto em ti. E eles se encontrarem sem as ferramentas que merecem, porque em nome do populismo e de uma visão ideológica completamente desfasada da realidade, os afastaram do mérito, do brio, da capacidade de demonstração das competências que lhes eram devidas. O PSD nunca aceitará uma visão que desincentiva a cultura do mérito. Nós queremos, sim, que os nossos jovens tenham as ferramentas necessárias para competir, porque nós, senhores deputados, acreditamos neles. Nós sabemos que são tão bons ou melhores do que qualquer competição global e não a tememos. O que tem este governo e esta maioria para dizer aos jovens sobre o mercado de trabalho que os espera? Dirão: o desemprego jovem baixa, tudo vai bem. É cool e é bom. Que seriedade é não perceber que visão de futuro é perguntar porque é que estamos a distanciar-nos da média europeia? O que significa isso a 20 anos, a 10 anos ou ainda mais longe? O que é que estamos a fazer errado quando não assumimos um problema, não lhe entregamos uma solução? E sobre a realidade que nos faz adivinhar que daqui a apenas uma década estaremos a exercer profissões que hoje ainda nem conhecemos? É cool bradar pela rigidez laboral, porque é cómodo, imediatista e falacioso. E quão cool será quando as formas clássicas se tornarem obsoletas? De que maneira está este governo e esta maioria a preparar-se para garantir a proteção social que apregoam, quando se recusam a entender que a era digital não cabe na visão estagnada que teimam em defender? Política cool é aquela de quem enche a boca para garantir o Estado Social e se recusa a debater o futuro das pensões de velhice. É a política de quem finge que esse problema não existe e altera constantemente as regras para uma salvação que não é possível e em que cada alteração faz cair todo o esforço nas novas gerações, porque quando chegar o momento de pagarem essa política e já não houver dinheiro para pagar pensões, bom, quem lá estiver que resolva. Cool é anunciar unidades de missão que não existem. Sério é garantir que os jovens têm condições para construir a sua vida no sítio onde querem ser felizes e que isso não os limita a uma faixa de 20% do território do país. É este o respeito que o futuro merece a esta maioria Já está, senhoras e a senhores este deputados, governo. para deixarem
Senhora deputada, concluir a sua intervenção. Faz favor. É este o respeito que o futuro merece a esta maioria e a este governo e a este socialismo. O da falsa solução imediata, do populismo dos votos, porque preparar o futuro não dá votos agora. O progresso não se combate, supera-se. Não tememos a concorrência das máquinas, queremos garantir que os nossos jovens são aqueles que construirão as melhores máquinas. Os senhores continuam a encarar o progresso digital, a inovação e a reinvenção do mundo como um problema. Porque pensar o futuro é um problema para os que não têm coragem de pôr os interesses dos portugueses à frente dos seus interesses partidários. Não é cool a política que subestima os jovens, a política de quem desdenha do seu valor intrínseco, a política de quem não os respeita. Também não é cool a política dos deputados que acham que podem dizer tudo e não conseguem ouvir nada. Os jovens exigem a coragem de desacomodar. Os jovens exigem a verdade. Disse o presidente do PSD quando encerrava o nosso Congresso: governar para as pessoas não é apenas distribuir simpatias e conceder-lhes cada vez mais direitos. Temos de ter a grandeza de só distribuir o que é realmente sustentável. Caso contrário, estaremos a enganar as pessoas. Cada um de nós pode aqui escolher qualquer que seja a palavra, qualquer que seja a forma de captar a atenção. Mas nunca pode faltar ao respeito, porque a verdade é mais difícil ou porque dá menos votos. O futuro depende disso, as novas gerações também. E que fique claro, é desta grandeza que não abdicamos. Obrigada. Obrigado, senhora deputada. Não tem pedido de